Olá pessoal, vamos então ao nosso sexto resumo. No dia de hoje trataremos das marcações horizontais, que são basicamente pinturas no nosso asfalto, na nossa via. Essas pinturas, elas têm algumas informações que conversam, como eu sempre falo, né, que a sinalização ela conversa com o condutor. Elas são divididas em longitudinais, que são ao longo da via, no mesmo eixo da via, as transversais, que atravessam a via, as de canalização, a de parada e estacionamento e inscrições no pavimento. Vamos ver cada uma delas pausadamente. Vamos lá então. Iniciaremos então pelas marcações longitudinais, como eu falei, são aquelas ao longo, né, no mesmo eixo de deslocamento da via. Vamos observar o seguinte, como é marcação, elas são pintadas, então ela tem uma cor, e essa cor ela fala muito, ela define alguns detalhes para o condutor. Vamos começar com a cor amarela e com a cor branca. A cor amarela, ela indica o que? Nesse caso aqui, no eixo longitudinal, indica que se você tem uma via de mão única, ou seja, somente um sentido de deslocamento, ou mão dupla, você tem dois sentidos de deslocamento na mesma via, ok? Vamos lá. Então a primeira situação aqui, ó, uma simples contínua, que é o primeiro caso, indica o que? Se é amarelo, é duplo sentido. E se é contínuo, quer dizer que você não pode trocar a faixa. Você tem que seguir na faixa que você está. Você não pode fazer uma troca de faixa. Se você fizer uma manobra dessa, você está cometendo uma infração de trânsito. Ok? Combinado? Isso aqui, essa primeira situação e a segunda situação são similares. Porém, aqui é uma forma de reforço, ou seja, ambos os veículos não podem fazer a manobra. Como também na primeira situação, mesmo sendo uma única faixa, isso quer dizer que nenhum dos dois veículos pode mudar de faixa. A mesma situação é quando é dupla contínua. Qualquer um dos dois veículos aqui, tanto o azul quanto o laranja, não podem mudar de faixa. Já nessa outra situação, dupla contínua seccionada, o lado que está contínuo, o veículo que está do lado contínuo, não pode realizar a mudança de faixa. Já se tivesse um veículo aqui do outro lado, esse poderia fazer a mudança, obviamente, desde que as condições de segurança permitam e as condições de fluxo da via. Pode ser que venha um veículo em sentido contrário, ok? Pode, não é que tenha que fazer. Aqui na simples contínua, porém, branca, situação branca. Se é branco, quer dizer o quê? Somente um sentido de deslocamento. Nesse caso aqui, você tem uma faixa branca contínua, a mesma situação. Você não pode mudar de faixa. Ah, mas é um sentido só. Não tem problema. É contínuo, não pode mudar de faixa. Por quê? Possivelmente à frente, você tem um ponto de perigo, ou um estreitamento da via ou coisa parecida. Ok? Continuando aqui, ó. A amarela seccionada. Se é amarela, é duplo sentido. Isso não tem exceção, certo? Só que se ela for seccionada e for uma faixa única no centro, ela permite a mudança de faixa para ambos os lados. Ela permite, não quer dizer que seja obrigado. E ela permite desde que as condições de segurança sejam suficientes, ok? A seccionada simples, porém branca. A mesma situação, só que ela é sentido único. Você tem a faixa branca no centro, longitudinal, né, ao longo da via. Então você é branco? É. Então é um sentido só. É seccionado? É. Então permite que eu faça a mudança de faixa. Ok? Aqui é uma situação, vamos dizer assim, uma situação especial, né? Que há os pontos de passagem permitidos, que geralmente são nos cruzamentos, quando você tem uma faixa contínua, eles colocam essa faixa, esses pontos de cruzamento permitidos, pontos de passagem, melhor dizendo, né? Pontos de passagem permitidos, para que naquele ponto você entenda que você pode cruzar a faixa contínua, porque ali naquele ponto ela se tornou seccionada. É só para poder dar essa informação ao condutor. Combinado? Então, com isso, nós passamos por todas as faixas longitudinais. São aquelas ao longo da via, ou melhor, todas não, né? Somente as faixas centrais ao longo da via. Tem outras faixas longitudinais que vamos estar apresentando aqui na sequência da nossa explicação. Combinado? Vamos lá, então. Bom, pessoal, dando continuidade, então, aqui nas marcações longitudinais, que são as faixas reversíveis. Vou dar uma lidinha aqui para conceituar melhor, depois a gente explica com mais detalhe. São faixas que podem assumir qualquer mão de direção.
no fluxo ou contrafluxo, dependerá da operação de tráfego da via. Geralmente se utilizam dos sinais luminosos previstos para indicar o sentido assumido naquele momento para a faixa. Então o desenho aqui ele é bem didático. Ó. Vamos dizer que eu esteja aqui num horário de saída, né, no horário final de expediente. Então o sentido centro-bairro estará maior, porque as pessoas estão indo para a sua residência. Nesse caso aqui, então, a autoridade de trânsito ela liberou a faixa do sentido oposto, essa faixa indicada aqui no nosso desenho, para que o tráfego seja no sentido centro-bairro. Geralmente ela é no sentido bairro-centro, só que para dar uma fluidez maior para o sentido centro-bairro, ele liberou essa faixa para que esse sentido ficasse oposto, ou seja, foi feita uma reversão. Com isso, é importante que haja um apoio do sinal luminoso, por exemplo, aqui ó, o verdinho está aberto, então esse veículo aqui ele poderia tanto seguir esse azulzinho aqui, ó, tanto por esse lado quanto por esse lado. Isso é permitido nesse momento e nesse horário, tá? Então isso é altamente controlado, né, pela autoridade de trânsito, pelos agentes de trânsito e pelo sistema, né, de gestão da via, para que não haja aí um conflito, né, no momento do uso dessa faixa reversível, ok? É muito útil, porém é um ponto que tem que ser muito bem controlado. Com isso, então, nós entendemos o que são as faixas reversíveis. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Aqui, então, nessa próxima tela, nós temos as marcações transversais. O que é transversal? É algo perpendicular, ou seja, que corta, né? A via está nesse sentido e essa faixa ela corta transversalmente a via. Então nós temos alguns tipos de faixas de marcações transversais. A primeira delas é a de retenção, muito comum nos centros urbanos. É naquele ponto que você deve parar seu veículo. Se você tiver, por exemplo, um semáforo à frente, e ele estiver vermelho, você tem que aguardar antes da faixa de retenção. Você não pode avançar a faixa e ficar aguardando após a faixa. A faixa de retenção tem esse nome, não é à toa, né? É uma situação que ela é autoexplicativa. Ou seja, naquele ponto você deve reter o seu veículo e aguardar a sua permissão de passagem de ultrapassar aquele cruzamento. Geralmente ela vem antes de faixas de pedestre, antes de semáforos, né? E assim por diante. Ela tem uma observação importante, é o seguinte: na grande maioria das vezes, se você estiver passando por um cruzamento e à sua frente, do outro lado, você encontrar uma faixa de retenção, possivelmente você está entrando na contramão. Então fiquem atentos quanto a isso, porque a faixa de retenção ela está do lado que você tem que reter o seu veículo e no fluxo dele. Então, se você está cruzando a via e encontrou na sua frente uma faixa de retenção, possivelmente você está entrando na contramão. Então fiquem atentos também quanto a essa informação. Ok? A segunda aqui, redução de velocidade. O que é essa faixa de redução de velocidade? Elas são faixas também transversais, que são espaçadas e vão se aproximando ao chegar num obstáculo. Então, basicamente, o que ela informa para você? Que você está se aproximando de um obstáculo, de um ponto de perigo. Então, se você geralmente essas faixas são encontradas em estradas, em áreas rurais, em BRs, né? Então, se você encontrou essas faixas chamadas de redução de velocidade, olha o nome dela, redução de velocidade. Reduz a velocidade, porque à frente você estará encontrando uma situação de perigo, um obstáculo, por exemplo, uma elevação, e geralmente são colocadas quando a quando a estrada se aproxima de um centro urbano. Então teremos o que? A aglomeração de pessoas. Continuando aqui, ó, proibição de obstrução, muito importante essa marcação. Essa marcação é muito comum nos centros urbanos e são colocadas nos cruzamentos. É aquela caixa zebrada amarela que você encontra no centro dos cruzamentos. E ela tem uma informação muito importante. Nesse ponto, você não pode obstruir em momento algum o cruzamento. Então, se você, por exemplo, está aguardando um semáforo abrir, o semáforo abriu, só que a via está muito congestionada, e você vê que você não vai conseguir passar aquele cruzamento antes do semáforo fechar, você tem que aguardar a sua vez para que aquela área, né, do cruzamento seja
liberada para que você avance. Senão você ainda espera a próxima abertura do semáforo. Porque se você parar, der o azar, né, do fluxo ficar congestionado e você ficar parado ao centro da via, ao centro do cruzamento, você está cometendo uma infração de trânsito. E nesse momento você pode ser penalizado e, mais do que isso, você está prejudicando o fluxo da via. Por quê? É óbvio, se o semáforo abriu para a outra via, você está ao centro dela, a via está congestionada, você está impedindo que os outros veículos circulem. Então você causa uma confusão na via, certo? Então tome muito cuidado e sigam essa regra. Aguarde, né? Percebam que haverá espaço para que você cruze por aquela área zebrada amarela para que você avance e tome cuidado com o tempo do semáforo. Combinado? Fiquem muito atentos quanto a isso. A última aqui é a travessia de pedestre, que é a faixa de pedestre. Essa faixa, geralmente, ela é acompanhada da faixa de retenção, como eu havia dito, certo? Essa faixa de retenção, ou melhor, essa faixa de pedestre, né? Ela é um zebrado, ou melhor, faixas contínuas, né? Transversais pintadas sobre a via, e naquele ponto é uma área de segurança do pedestre. Então o código é muito detalhado, muito, vamos dizer assim, explicativo com a questão do pedestre. Ele toma um cuidado muito grande para a segurança do pedestre. Então, sobre essa faixa, se você cometer qualquer infração, a sua penalidade é agravada. Isso é uma informação importante. Tudo que você cometer de errado sobre uma faixa de pedestre, você será penalizado em dobro ou até mais do que isso. Fiquem muito atentos quanto a isso. Outra forma também que a faixa de pedestre ela é apresentada são as faixas paralelas. Essa aqui de cima, aqui, ó, onde você tem, em vez de ser no sentido, vamos dizer assim, várias faixas pintadas transversalmente, você vai ter duas faixas pintadas no mesmo sentido da faixa aqui de retenção. Essa situação aqui de cima, aqui, ó. Então você vai ter uma similaridade. Essas duas faixas e essas demais faixas aqui transversais, que são as faixas de pedestre, são similares. Ou seja, naquele ponto é o ponto de refúgio, é o ponto de segurança do pedestre. Fique muito atento quanto a essa situação. Bom, eu acho que aqui foi tudo, né? Não ficou nada para trás. Fiquem muito atentos, principalmente quanto a não cometer infrações com relação a estas marcações, porque elas trazem informações que você deve respeitar. Combinado? Continuando então. Nesse slide, continuando aqui nas marcações transversais, nós temos aqui um cruzamento rodocicloviário. Vejam aqui o vermelho, ó. Então aqui aparece uma nova cor. A cor vermelha ela é usada também para as ciclovias ou ciclofaixas. Então é uma cor que você vai encontrar nessa situação. Existem outras finalidades para as quais elas são usadas. A gente vai ver na sequência aqui, tá? Essas faixas de ciclovia ou ciclofaixa, como o próprio nome diz, são para ciclistas, para bicicletas. Então, se você encontrar uma marcação dessa, isso quer dizer que naquele ponto você vai encontrar um ciclista. E vejam bem, existe uma regra no código que fala que o ciclista, o veículo de propulsão humana que esteja circulando sobre a via e em um cruzamento já tenha iniciado a travessia, a preferência é dele, tá? Então, se o ciclista começou a cruzar, isso é uma situação muito, às vezes, complexa de você avaliar. Quem começou o cruzamento primeiro, foi o ciclista ou foi o condutor? Então, a prudência é a regra. Se você avistar um ciclista, dê preferência a ele. Ponto. A partir daí você evita qualquer problema com a interpretação do código, né? O código ele fala, iniciou a travessia, a preferência é do ciclista, tá? Outra coisa importante é o horário. Tem horários, né, de maior fluxo, por exemplo, saída e entrada do horário comercial, onde você tem, por exemplo, um local onde tem muitas indústrias. Então o fluxo aqui vai ser maior. Fique muito atento com a questão também do horário. Continuando, faixa exclusiva. Você tem aqui a faixa exclusiva, que é essa marcação, esse quadriculado amarelo, tá? Que também pode ser branco. Esse quadriculado pode ser branco. Qual que é a diferença? Se ele for amarelo, aqui essa faixa exclusiva para quê? Geralmente ela é encontrada como exclusividade de ônibus, tá? Veículo de transporte coletivo. Se ela for amarela, ela é no contrafluxo da via, ou seja,
o ônibus vai estar para um lado e o fluxo dos demais veículos estará para o outro lado, ok? No contrafluxo da via. Nesse local você não deve circular, porque ela é uma faixa exclusiva para um determinado tipo de veículo, que não é o seu, a não ser que você seja condutor de transporte coletivo, por exemplo, né? Ou condutor do tipo de veículo que aquela via ela é prevista. Existirão placas complementando a informação sobre qual tipo de veículo deve circular nessa faixa exclusiva, ok? Então, se você fizer uma conversão aqui, por exemplo, faça a conversão após, né, não sobre a faixa exclusiva, após a faixa exclusiva, porque senão você estará cometendo uma infração de trânsito. Continuando, essa marcação aqui, ó, dê a preferência, esse tracejado aqui, ó, é como se fosse uma faixa de retenção, é como se fosse, porque aqui é permitido que você faça a observação, verifique a sua preferência e continue ou não. Uma coisa que eu acabei esquecendo na faixa de retenção que foi vista anteriormente, vamos até voltar aqui, né, para a gente poder complementar, que você tem que parar o veículo na faixa de retenção. Geralmente ela é acompanhada de um pare, porém, mesmo que não seja, você deve parar o seu veículo para poder fazer a observação da segurança para cruzar aquela interseção, tá? Já nessa outra situação, que é de dê a preferência, né, essa marcaçãozinha aqui, ó, acompanhado do símbolo de dê a preferência, que a gente vai estar verificando ainda, ela traz uma situação um pouco diferente. Você não necessariamente tem que parar. Se necessário, tem que parar, porque a preferência é do veículo que está na outra via. Mas é uma diferença sutil aqui. Continuando, cruzamento rodoferroviário é uma via para veículos de propulsão de rodas, melhor dizendo, né? E o veículo sobre via férrea. É uma coisa muito óbvia, né? Quem tem que parar aqui é o veículo que não está na via férrea, porque um trem não para de uma hora para outra, né? A observação importante é que esse cruzamento rodocicloviário, ele tem aqui um xizinho, tá? É um xizinho que quer dizer vai ter uma informação que a gente vai estar vendo lá na frente. Porém, esse xizinho aqui ele pode ser branco ou pode ser amarelo, vai depender o quê? Vai depender se a via férrea ela é de sentido único ou de sentido duplo. Porém, nós estaremos detalhando aqui a marcação aqui lá na sequência, na nossa sequência de aula. Tá? Então, cruzamento rodoferroviário. Nesse slide, vamos estar detalhando aqui as marcações de canalização. O próprio nome já fala, para canalizar o fluxo de deslocamento do veículo. Temos duas situações, a marcação amarela e a marcação branca. Como se ela for amarela, o que quer dizer? Você tem duplo sentido, ou seja, você tem sentido de um lado em uma posição, do outro lado em outro sentido para outra posição. Então aqui nós temos uma representação. Essa marcação de fluxos opostos, ela tem o que? Ela é a cor amarela e ela tem aqui dois sentidos de circulação. Já a cor branca, ela tem um único sentido, quer dizer o que? Se você tiver numa marcação dessas, passar por um lado e ver um veículo no sentido contrário, alguém está errado, porque alguém está no contrafluxo da via, certo? Qual é a maneira correta? É um macetezinho aqui que eu passo para os meus alunos. Como que você interpreta a marcação de canalização? Como se fosse uma espinha de peixe. Se você tiver contra, por exemplo, aqui nessa de baixo aqui, ó, se o veículo vier contra, no sentido oposto das espinhas de peixe, você estará na contramão da via, ok? A mesma situação é aqui na marcação amarela. Por exemplo, se esse veículo aqui viesse nesse sentido, da esquerda para a direita, ele estaria o quê? Ele estaria contra as espinhas de peixe, então ele estaria na contramão. Tá? É uma forma bem prática de você analisar, interpretar, melhor dizendo, a marcação de canalização, como se fosse uma espinha de peixe. Se for branca é sentido único, se for amarela é sentido duplo, ok? Dois sentidos de circulação, e interpretem como se fosse uma espinha de peixe. Fica bem fácil de você entender. Continuando então. Bom pessoal, aqui nós temos as marcações de estacionamento e parada.
primeiramente temos que entender o que é estacionar e o que é parar, né? Tudo que for qualquer retenção do veículo que for pelo tempo acima do necessário para embarque e desembarque é estacionamento. Então essa é uma forma fácil de entender. Se você reter o seu veículo por um período superior ao tempo necessário para um embarque e desembarque, isto é estacionamento, ok? E nós temos aqui então as marcações, ó. Se você encontrar uma marcação longitudinal ao longo da via, né, que seja amarela e também seja na borda da via, isso que indica para você que naquele ponto existe uma proibição de estacionamento. Geralmente esses lugares são complementados por marcações, por placas, por marcações verticais, ou melhor, por sinalização vertical, tá? É onde indica a partir de que ponto começa a proibição, qual o horário que é proibido e outras informações mais. Então esse local ele é proibido de estacionar, né? Ou pode ser que seja proibido de estacionar e parar. Aí vai depender, obviamente, né, da complementação da placa e das informações complementares. Bom, nesse local aqui, nessa marcação, parada de veículos específicos, é muito comum nos centros urbanos. São marcações que você tem, por exemplo, para táxi, né, para ônibus e outras informações mais, outros tipos de veículos mais. Mas geralmente é para ônibus, que é transporte coletivo, de passageiros, né, ou então para taxistas. Nesses lugares só pode parar ou estacionar esse tipo de veículo. Combinado? Essa terceira marcação aqui, ó, estacionamento regulamentado. Esse estacionamento regulamentado, ele traz aqui para a gente o quê? O tipo de veículo que pode parar ou estacionar nesses lugares. Geralmente são para condutores com alguma necessidade especial. Ele geralmente não, ele tem que ter uma autorização explícita no seu veículo, tá? Geralmente é uma informação por um cartaz, né, um adesivo que você afixa no seu para-brisa, e essa autorização é dada pela prefeitura, ok? Além disso, ela traz aqui algumas informações a mais, ó, como por exemplo, o sentido de estacionamento. Aqui ele não é paralelo ao eixo da via, ou seja, junto ao meio-fio. Ela é num outro sentido, no sentido aqui, vamos dizer assim, transversal à via, certo? E aqui é importante, ó, nós temos aqui uma outra cor, que é a cor azul, não é? A cor azul ela serve para essa finalidade. Indica aqui símbolos especiais. A gente vai estar detalhando mais na frente aqui alguns símbolos. Combinado? Bom, acho que foi tudo, né? Vejam aqui só mais uma observação aqui na parada de veículos específicos. Nós temos aqui a placa do ponto de parada, né? Nós já vimos aqui em aulas anteriores que essa placa ela traz informações que conversam com o condutor. Lembram disso? Então é importante estar atento aí a todas as informações que a sinalização, tanto vertical quanto horizontal, trazem para nós condutores. Dando sequência, vamos lá então. Bom, pessoal, nesse slide a gente tem aqui várias informações, né, que são símbolos e legendas que a gente vai estar encontrando na via. Esses símbolos também trazem informações, como as placas, para o condutor. Por exemplo, aqui, ó, Cruz de Santo André. A Cruz de Santo André ela estará presente no cruzamento rodo-cicloviário, como nós vimos lá atrás na nossa explicação. E ela pode ser branca ou pode ser amarela, dependendo do cruzamento, ou melhor, da ferrovia, se ela é de sentido único ou sentido duplo. Aqui, bicicletas, geralmente esse símbolo, né, ele é, vamos dizer assim, pintado numa ciclovia ou numa ciclofaixa. Vejam aqui o vermelho novamente, ó. Ela é usada para a pintura de ciclofaixa ou ciclovia, porém, aqui o vermelho ele é usado para o símbolo de serviço de saúde. O símbolo de ideia preferência, também nós já vimos, né, qual que é a sua finalidade. A de deficientes físicos pode ser também usado para outros tipos, né, de situações especiais, como por exemplo gestantes, idosos. Esse símbolo aqui, ó, vire à direita ou vire à esquerda, é um símbolo que está trazendo uma informação, uma obrigatoriedade aqui, né? Ou então uma possibilidade.
você terá esse símbolo vai estar informando que você pode, se você tiver posicionado previamente, né? Isso é outra informação que esse símbolo traz. Por que ele é pintado sobre a via? Não é pela simples decoração da via. Você tem uma informação que permite que você se posicione previamente na via para que você realize uma conversão, ou à esquerda ou à direita. Porque se você não se posicionar previamente, você estará causando um tumulto na via, vamos dizer assim, mudando de faixa, sem ser de forma antecipada. Então essa informação ela é pintada para que você consiga visualizar antecipadamente e você se posicione de forma correta, ok? E assim por diante, ó. Siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita. Ele traz informações do que é possível naquele ponto da via. Retorno à esquerda ou retorno à direita. Fluxo de pedestres é uma setinha um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais curtinha e mais larga. Ela indica, geralmente são pintadas junto com a faixa de pedestre para indicar que aquele fluxo pode ser nos dois sentidos, né, ou em sentido único sobre a faixa de pedestre. E siga em frente. Então é uma informação que ele traz que você não tem outra opção aqui. Você tem que estar, se você naquele ponto da via estiver parado, você vai ter que seguir em frente. Você não tem a opção de ir para a esquerda, para a direita ou ir para a esquerda, ok? Bom, estamos quase finalizando, estamos quase chegando no final do nosso resumo, do nosso sexto resumo. Vamos lá. Setas indicativas e símbolos. Aqui nós temos aqui duas setas pintadas sobre a via. Essa aqui é muito comum, essa primeira, que é a mudança obrigatória de faixa em vias rurais, nas estradas de BRs. Por quê? Geralmente, você pode ver aqui na imagem, você tem uma segunda faixa, vamos dizer, né? Aqui uma segunda faixa. Só que ela está lá na frente, é uma via com canteiro central, que tem de um lado um fluxo, de outro lado o fluxo contrário. Lá na frente ela se tornará uma pista única. Então essa faixa aqui adicional ela vai se extinguir, vai acabar, né? E quem tiver nela vai encontrar o fim da faixa. Então nesse ponto aqui você deve pegar para a faixa da esquerda. Obviamente de forma antecipada, sinalizada, com todo cuidado. Essa informação ela tem que ser interpretada antecipadamente. Não adianta você querer fazer essa manobra no final, aproveitando para ultrapassar, por exemplo, algum veículo, né? Sejam muito cautelosos nesses pontos. São pontos de muitos conflitos e muitos acidentes. Então faço isso de forma antecipada. Geralmente, aqui não dá para ver no desenho, mas geralmente no final aqui, essa marcação, ela tem aqui algumas informações complementares, como por exemplo, uma placa informando que esse ponto aqui é um ponto de perigo, uma placa de advertência e outras coisas mais. Outras informações a mais para o condutor, ok? A segunda situação, movimento em curva. É uma coisa muito óbvia, né? Se você está numa rotatória, você vai fazer um movimento em curva, ou numa praça, por exemplo, ou situações similares. Com isso, pessoal, nós acabamos aqui as marcações horizontais. São pinturas na via que podem ter diversas cores, né? E cada situação vai trazer informações, vai conversar com o condutor. Fiquem muito atentos. Dentro da condução de veículos existe uma regra que é a prevenção. Então, a informação ela tem que ser lida antecipadamente e você tem que tomar as ações corretas antecipadamente. Não deixe para tomar a decisão ou a ação que aquela pintura traz para você muito em cima, ou seja, muito no final da obrigatoriedade ou da informação que você da ação que você deve tomar. Faça isso de forma antecipada. Com isso você terá aí um deslocamento tranquilo e seguro para você e para os demais condutores, ok? Muito obrigado e até o próximo resumo.